Hoje encerramos a 7ª Jornada das Letras e 7ª Feira do Livro de Limoeiro do Norte, com uma live muito especial, conversando sobre biografia, com Jorge Pinheiro, escritor, poeta e atual secretário da Cultura de Limoeiro do Norte, e com o escritor e jornalista Lira Neto, um dos mais contemplados biógrafos brasileiros. Este importante evento da literatura da região jaguaribana é uma realização do Instituto Brasil de Dentro, com apoio da Enel, Universidade Estadual do Ceará, FAFDAM, Academia Limoeirense de Letras, Auripeças, Governo Municipal de Limoeiro do Norte e Governo do Estado do Ceará, através da Secretaria da Cultura. Um grande abraço e é com você, Jorge. Obrigado, Gilmar. Então, vamos lá, Lira. Lira, é um prazer reencontrá-lo para uma conversa, mesmo à distância. Agradeço por ter aceitado participar desta edição da Feira do Livro de Limoeiro do Norte. E eu gostaria de começar falando um pouco de você. João de Lira Cavalcante Neto, Lira Neto, nosso Lira Neto, nasceu em Fortaleza, escritor, jornalista, mestre em comunicação e semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, é graduado pela nossa Universidade Federal do Ceará, tem 12 livros publicados, venceu 4 vezes o Prêmio Jabuti e uma vez o Prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte, a APA, sempre na categoria biografia. Durante 3 anos, você ministrou aulas e proferiu palestras nos Estados Unidos e atualmente mora em Portugal, na cidade do Porto, onde faz doutorado, continua as pesquisas e outras cositas más. Lira, teremos aqui uma conversa entre amigos de longa data. E nada mais oportuno estar conversando aqui na Feira dos Livros de Limoeiro do Norte, porque as suas iniciais são as mesmas da nossa cidade, Limoeiro do Norte e Lira Neto, e que no último dia 30 completou 124 anos de emancipação política. Então, vamos lá. Você teve uma formação bastante eclética. Você saiu da topografia na escola técnica, que nunca exerceu. Foi também poeta marginal, o poeta do Gamões e Fliperamas, professor de história, de redação, de literatura, enquanto também cursava períodos de filosofia ou de letras, até concluir comunicação social. E, como jornalista, já foi repórter especial, editor de cultura e chegou a ombudsman. Depois foi editor em 2 ocasiões, na Edições Demócrito Rocha, em Fortaleza, e na Contexto, em São Paulo. Então, a princípio, gostaria de agradecer mais uma vez pela sua participação e fazer uma pergunta inicial. Como foi que você se descobriu biógrafo? Bom, antes de mais nada, Jorge, um prazer enorme falar contigo de novo. Sorte de Limoeiro do Norte, que tem um secretário da Cultura como você, da sua envergadura. Agradecer ao Gilmar, que mediou essa nossa conversa, mediou esse nosso encontro. E, de fato, vai ser uma conversa entre amigos. Nós nos conhecemos de longas datas, desde os tempos ali da faculdade, né, da UES, né, do Mila, né? Mila 1, Mila 2, Mila 3. Mila 1, Mila 2, que eram os botecos que rodeavam ali nosso ambiente universitário. Olha, Jorge, de fato, a minha carreira até chegar a biógrafo foi um tanto quanto errática, como você
mencionou aí alguns episódios, 2 faculdades abandonadas, a Faculdade de Letras e a Faculdade de Filosofia, né, uma descoberta tardia de uma vocação jornalística, tardia no sentido de que eu entrei já próximo aos 30 anos no curso de jornalismo, 27, 28 anos, e essa descoberta tardia foi que, aos poucos, me transferiu para o mundo das biografias, né? Eu, durante muito tempo, eu fui jornalista realmente de redação, de batente, né, como repórter ou como editor, e havia ali uma incompletude, vamos dizer assim, uma insatisfação decorrente do próprio modo de produção da notícia, né, do próprio modo de fabricação de um jornal, né. Então, cada vez mais me inquietava a dupla pressão, como eu costumo dizer, que incidem sobre o ofício do jornalista, que é a pressão do tempo e a pressão do espaço, né? Ou seja, você tem pouquíssimo tempo para apurar uma história, para investigar uma história, e tem um espaço reduzidíssimo para poder contar a narrativa desta investigação, né? Então, eu percebi, a partir de um determinado momento, que eu posso exercer o jornalismo, a continuar a ser um repórter, mas com mais liberdade de tempo e de espaço, né? Então, eu migrei, vamos dizer assim, da página do jornal para a página do livro. E isso ocorreu de uma forma absolutamente natural. Eu já contei essa história algumas vezes, mas talvez seja bom rememorá-la rapidamente, que é quando eu estava na redação do jornal O Povo, em Fortaleza, foram descobertos uma série de vestígios de corpos humanos quando Fortaleza estava passando pelas das obras do sanear, de saneamento da cidade, ali na Jacarecanga, no bairro da Jacarecanga, quando os operários cavavam as valas para colocar as tubulações, eles começaram a encontrar corpos humanos, e esses corpos eram os corpos da epidemia de varíola que assolou Fortaleza no século XIX, no século XX. Eu decidi, então, fazer um livro sobre isso, e elegi um personagem que talvez fosse um símbolo dessa história, né, materializando e personificando, melhor dizendo, essa história numa figura do sanitarista Rodolfo Teófilo. E aí foi o meu primeiro trabalho do gênero biográfico, com uma série de limitações decorrentes da inexperiência, logicamente, né? É um livro que eu gosto muito, mas que eu evitei reeditá-lo até hoje, porque creio que há ali alguns cacuetes, alguns vícios ainda decorrentes dessa falta de conhecimento maior do gênero, de mergulho maior no gênero. E depois vieram outros livros, quando eu decidi sair de Fortaleza e morar inicialmente por um breve período em Salvador e, posteriormente, em São Paulo, onde eu me radiquei, morei durante quase 20 anos. Então, assim, e aí um livro atrás do outro. E eis aqui, em Portugal, nesse momento, né, continuando na minha trajetória como escritor, como jornalista, e agora cada vez mais próximo neste reencontro com o mundo acadêmico e com a história, né, com a disciplina da história, unindo, então, meu faro de repórter e ao rigor da pesquisa, rigor metodológico da pesquisa histórica. Lira, você atualmente, né, dentro dessa sua trajetória, atualmente um dos mais conceituados e premiados biógrafos do Brasil, né? E já tendo lançado, inclusive, o seu último romance, a biografia, é de Além-Mar. Tem um sotaque português, né? Com certeza. Mas eu queria fazer uma pergunta, qual dos seus biografados, para você, foi o mais instigante e, ao mesmo tempo, mais trabalhoso? E por quê? Certo. Olha, Jorge, cada livro, cada biografia dessa, cada investigação histórica dessa, envolve desafios, dificuldades e prazeres também específicos. Então, é difícil apontar, assim,
qual foi o mais instigante, porque todos eles me instigaram, né? Então, assim, eu não teria nunca partido para uma investigação com tal profundidade, porque que exige tempo, que exige paciência, que exige consulta a arquivos, se eu não fosse movido pela paixão. Então, assim, a instigação é decorrente da paixão. Então, eu me apaixono profundamente pelos temas, não necessariamente pelos personagens, diga-se, eu não biografo apenas personagens que eu admiro, né? Eu acho que o biógrafo, ele não escreve para monumentalizar personagens, muito pelo contrário, é para descobrir como é que determinadas trajetórias e determinadas existências foram monumentalizadas, como é que elas foram mitologizadas, né? E tentar descobrir todos os aparatos políticos, sociais, discursivos que foram mobilizados para esta monumentalização. Minha tarefa é fazer descer o cara a estátua do pedestal e fazê-la andar junto com os mortais, né, descobrindo suas virtudes, mas também seus defeitos, suas qualidades, mas também seus vícios. Agora, é inevitável que alguns personagens me impactaram de uma forma toda especial. Eu acho que a figura de Padre Cícero me mobilizou e me exigiu, por vezes, reflexões que iam exatamente de encontro, que se chocavam com certas concepções de mundo e valores e crenças, ou ausência de crença, no meu caso, né? Por exemplo, eu quando comecei o projeto de Padre Cícero, eu tinha um propósito muito diferente daquele que eu cheguei como resultado ao final do livro. Eu tinha uma série de preconceitos decorrentes do fato de eu ser um cara nascido em Fortaleza, portanto, no litoral, e ter vivido boa parte da sua existência de costas para o sertão, né? Então, sem compreender a profundidade, a visceralidade da alma sertaneja. Então, Padre Cícero foi, para mim, uma universidade, uma lição de tentar compreender, né, a fé popular, né? Eu, um homem sem fé, fui confrontado, né, com a profundidade do fenômeno do Padre Cícero, e muitos dos meus preconceitos foram caindo, né, ao longo desse processo. Claro que também biografar Getúlio Vargas foi uma obra quase de insanidade, né, pelo tamanho, pela envergadura, pelo tempo, 3 volumes, e, claro, compreender Getúlio significava compreender toda uma época, né? Não é à toa que se chama de Era Vargas, né? Não é à toa que ele tenha demarcado a história brasileira, AG e DG, antes de Getúlio e depois de Getúlio. Então, cada um deles impactou de um modo ou de outro, né? Mas, se fosse para citar algum, eu citaria, então, Padre Cícero e Getúlio como marcos definidores, não só da minha carreira, mas como do impacto que produziram, né, no escritor, no jornalista, no pesquisador. Ok, Lira. Então, vamos ver aqui. Ó. Rodolfo Teófilo, Castelo Branco. Isso. José de Alencar, o lado polemista do romancista. Maísa. Padre Cícero. Getúlio Vargas. Personagem. Fora as biografias coletivas, né? Isso. Fora as biografias coletivas, vamos dizer assim. Exatamente. Mas, de alguma forma, esse interesse por essas personagens da nossa história, ela converge, digamos assim, para a linhagem dos desafiadores, dos inquietos, dos controversos. Uma pergunta, desagradados, por vezes. Uma pergunta bem pessoal. Isso tem um pouco do próprio biógrafo para essas escolhas? Olha, eu acho que as escolhas do biógrafo são diretamente motivadas ou derivadas ou impulsionadas por questões do próprio biógrafo, né? Por questões internas. Então, assim, sempre me chamou a atenção e sempre tive muito interesse nessas personalidades
como você definiu, inquietas ou desajustadas, né, e que, ao longo de suas existências, alimentaram e provocaram paixões extremas e profundas, tanto positivas quanto negativas. Esses personagens sempre me fascinaram, né? Então, assim, por exemplo, tantos anos, tantas décadas depois da morte de Getúlio, nós continuamos a falar de Getúlio, tantas décadas depois da morte de Padre Cícero, continuamos a questionar Padre Cícero, existem legiões de devotos, tanto de um quanto de outro, né? Então, esses personagens dúbios, esses personagens carregados dessas contradições, dessas ambivalências, sempre digo isso, são os que me motivam, os que me mobilizam, né? Então, para além dessa aparente incoerência, para além dessa aparente falta de lógica, né, na escolha dos personagens, o que é que, por exemplo, Maísa tem a ver com Castelo Branco, o que é que Padre Cícero, né, tem a ver com José de Alencar, na verdade tem este fio condutor, que é, vamos dizer assim, que guia os meus interesses, né, que guia as minhas motivações como autor. Isso. Então, assim, de certa forma, pode ser que exista o reflexo, esse reflexo, né? Mas Sim. aí o biógrafo também é escolhido pelo biografado? Olha, tem um teórico do gênero biográfico, o Doss, que fala que o biógrafo é uma espécie de biófago. Ou seja, ele se alimenta, né, do sumo do seu biografado, da existência do seu biografado. Então, assim, há muito do biografado, há uma confusão, por vezes, né, durante o processo de biografar, entre sujeito e objeto, né? A todo momento é uma relação de amor e de ódio, é uma relação que, como não é feito de uma situação de idealização, muito pelo contrário, como disse, é de dessacralização, ela envolve muitos ruídos nessa relação entre biografado e biógrafo, né? Por vezes... É quase uma psicanálise aí, né? Talvez, de uma certa forma, porque a biografia é isso, né? A biografia é o mergulho na alma de um indivíduo, né? Na trajetória de um indivíduo, tentando compreender de que modo as esferas da vida pública e da vida privada se auto-influenciaram, se autodeterminaram, né? O que há de voluntarismo, o que há de determinismo em uma existência, né? O que há nessa tensão entre indivíduo e sociedade, nessa tensão, né, permanente entre as limitações que a história nos impõe e, ao mesmo tempo, os desafios que a liberdade e o livre-arbítrio, né, nos permitem. Então, é nessa linha tênue aí, né, que eu procuro mostrar esses biografados. E uma coisa importante, Jorge, é entender e perceber que biografar é desmontar, inclusive, uma ideia meio do senso comum de que os sujeitos nascem pré-determinados para um objetivo final. É como se o Getúlio já tivesse nascido para ser presidente da República, ou o Padre Cícero para ser um líder religioso. Não, a vida é muito mais errática, né? A biografia é uma tentativa de dar uma certa lógica e coerência, ainda que por vezes artificial, a algo que é naturalmente fragmentário, que é a existência. Né? A vida não é linear, né? A nossa vida não é um corre sobre uma linha do tempo, ela é feita de ramificações, de rizomas, né? Para citar aí o Deleuze, né? Então, assim, é um pouco isso, tentar compreender, né, o homem e as suas circunstâncias. Né? Relira, você para escolher as suas personagens, né? Foi desafio seu se deparar com essa personagem e poder exercer o seu tato, o seu tino jornalístico,
ou você alguma vez foi desafiado? Ou seja, todas foram escolhas próprias ou você foi desafiado a realizar algo? Olha, todos os meus livros partem da minha vontade. Eu não sou pautado, né, vamos dizer assim. O editor não me encomenda uma obra sobre determinado personagem ou determinado assunto. A única vez em que isso aconteceu, não desta forma, mas de uma forma mais ou menos neste caminho, foi quando eu terminei de biografar o Getúlio e eu disse, eu não tenho mais quem biografar, depois de Getúlio Vargas e depois de biografar Padre Cícero, acabou, não tem mais ninguém. Desafio. Não tem mais ninguém que me exija, né, e que me provoque a esse ponto. E aí o meu editor, Luiz Schwartz, da Companhia das Letras, me liga, depois de eu entregar os originais, e faz a pergunta que todo editor faz, né? E aí, qual é o próximo livro? Né? Não só o editor, mas o leitor também faz, né? Aí, qual é o próximo? Acabou de lançar um livro, está ali soberbado, estressadíssimo. Aí o cara faz a pergunta sádica, qual é o próximo? Pô, que sadismo puro. E eu, no caso do Getúlio, eu cheguei ao final do 3º volume num estado de exaustão física e mental. Né? Foram 6, 7 anos de pesquisa, de trabalho, quase 2.000 páginas, 1.600 páginas. Então, assim, foi E aí, quando o Luiz me liga, diz qual é o próximo, eu digo, Luiz, olha, eu agora quero me divertir, eu quero sambar, eu quero dançar. Aí o Luiz, assim, fazer a história do samba. Mas, putz. E aí ele sugeriu fazer a história do samba. No primeiro momento eu ri, achando que era uma brincadeira, né? E depois a gente conversando pelo telefone, disse, Luiz, sabe que não é uma má ideia? Sabe que fazer uma história do samba pode dar samba? E aí foi que eu mergulhei na pesquisa que me levou a investigação sobre os primórdios do samba, do moderno samba urbano brasileiro. Mas, tirando essa situação específica, todos os outros personagens foram escolhidos por mim, né? E, assim, a partir de tudo aquilo que nós falávamos, ou seja, de todas essas minhas inquietações, de todas essas minhas curiosidades e ansiedades em torno de cada um deles. No caso de Castelo Branco, por exemplo, eu queria me contar a história a partir do vilão, né? A partir do ditador. Ou seja, eu não queria contar a partir dos heróis, né, derrotados por ele, né, que costumamos atribuir a persona de herói. Eu queria ver como é que aquele homem que se dizia um legalista, que se dizia um militar humanista, que inclusive dizia que lugar de militar era no quartel, era uma das máximas do Castelo, né, lugar de militar no quartel, como é que este homem se tornou o primeiro presidente da República após o golpe de 64. Né? Então, era uma inquietação de minha parte, passar ali toda a vida em frente ao mausoléu ali da Barão de Estuda, te dizer como é que tem um mausoléu tão bonito, tão, do ponto de vista arquitetônico, tão exuberante, tão desafiador, até a lei da gravidade. Isso. Né? Como é que isso é para um ditador? Então, estava dentro do meu imaginário este personagem. Né? Então, cada um é assim, Jorge. Eu acho que a tua pergunta faz sentido. Eu acho que os personagens também nos escolhem. Né, nos escolhem, eles acabam cruzando o teu caminho, né, acabam por se oferecer, assim, de uma maneira irresistível, né. Mas há uma curiosidade agora, pelo seguinte, porque você trabalhou inicialmente com personagens individuais, mesmo contextualizando toda a história Sim. que há em torno deles, né? Mas os seus dois últimos trabalhos, o do samba, o samba se tornou personagem, né? Naturalmente, com todos os nomes, né, que fizeram o samba no Brasil. E agora também os judeus sefarditas. Né? De certa forma, os seus dois últimos, mais recentes trabalhos, não vamos dizer os últimos, seus mais recentes trabalhos, você saiu de personagens individualizados
e passou a dar a vez a outras possibilidades de revisitação da história. Uhum. Você tem consciência disso? Ou isso foi isso é proposital, ou isso foi a circunstância apenas? Na verdade, é o seguinte, quando eu te disse agora há pouco que depois de biografar Getúlio e Padre Cícero, tinha ficado difícil de escolher um personagem que reunisse tamanha poder de mobilização sobre mim, né, como pesquisador, eu comecei a entender que eu poderia partir para essa perspectiva de, em vez de uma vida, buscar o entrelaçamento de várias vidas, né? E aí eu sempre me remeto, ao sentido original da palavra texto, Jorge, ou seja, o texto como um tecido, como uma tessitura, como uma trama, né? E tentar entender como é que cada um dos indivíduos que compõem esses dois grandes painéis, seja do samba, seja dos judeus sefarditas, que está no Arrancados da Terra, como os vários fios, né, dessas histórias, por vezes, aparentemente, sem nenhuma ligação, como eles, quando se entrelaçam, eles constroem essa trama, eles constroem essa tessitura. É como uma rede cearense, uma rede maravilhosa do Ceará, que cada fio de uma cor ali, aparentemente um conversa com o outro, mas na hora que você os entrelaça, você cria uma trama, você cria um tecido, um padrão, ou mal comparando também, e estou aqui vendo isso todos os dias, como um painel de azulejos portugueses, né, que um só individualmente não significa nada, é um detalhe aparentemente desprovido de interesses maiores ou menores, mas na hora que você junta isso, você tem uma figura, você tem uma imagem, você tem uma representação de alguma coisa. Então, é um pouco isso, tentar construir essas biografias coletivas e tentar descobrir de que modo essas tramas, né, se estabelecem, né, de que modo essas vidas formam um grande painel e servem para que a gente possa compreender, né, toda a tessitura de uma época. Né? Então, quando eu escrevo, eu estou muito atento a produzir no leitor, né? Eu sempre estou muito preocupado com a recepção está sempre no meu plano de visão. Eu escrevo para ser lido, escrevo para ter um público e penso nesse leitor hipotético, e eu procuro transmitir para ele sensações. Então, eu tento fazer com que ele sinta cheiros, que ele sinta sabores, que ele saiba qual é a temperatura daquela cena, se faz calor, se faz frio, que ele sinta todas essas sensações visuais, auditivas, gustativas, táteis, que caracterizam uma época. Né? E pode ter certeza que você consegue isso. Né? De repente, a gente está com uma personagem, ela está andando em determinada rua, em determinado lugar, a gente passa a perceber que mesmo que ele não tenha feito aquele percurso daquele formato, aquilo ali passa a ser real de tal forma, que a história da verossimilhança, né? Mas passa a ser real de tal forma que aquilo ali é como se fosse um detalhe que pode não ter o seu valor, digamos, dentro do todo, mas é fundamental para que a gente perceba a história dessas personagens. Né? Exatamente. Isso se faz com muita pesquisa documental. Claro. Né? Isso não sai da minha cabeça, não é invenção. Eu, ao contrário de um romancista, eu estou limitado pela documentação. Né? Então, assim, o romancista pode criar esses cenários, pode criar esses sabores, mas, por exemplo, quando no Arrancados da Terra, quando eu fiz o transporte, vamos dizer assim, da cena da Lisboa quientista, né, para a moderna Holanda, para dois cenários completamente diferentes, um Portugal, uma Lisboa acometida pela sombra da Inquisição, e depois você tem uma Holanda, uma economia moderna, com grandes companhias de navegação, uma cidade pulsante,
e eu disse, eu preciso de alguma coisa que eu faça com que o leitor saia daqui e venha para cá. E aí eu vou ler os livros de época, vou ler os cronistas da época, vou ler os livros dos viajantes, e me deparo com um detalhe que me chamou a atenção, e eu disse, é isso que eu vou usar para fazer o passaporte do leitor, o teletransporte do leitor. O que é que era? Todos, é modo de dizer, mas muitos cronistas de época diziam, Amsterdã é uma cidade que tem cheiro de peixe. Então, eu disse, opa, é esse cheiro que eu preciso fazer o leitor sentir e dizer, opa, mudou de cenário. Né? Então, eu senti esse cheiro de peixe. Então, olha só. Você conseguiu. Que bom. Você conseguiu. Que bom. Mira, que você bom. falou no texto como tessitura, trama, e lembrou da nossa rede. É uma pergunta que sai um pouco disso aí. Você tem uma rede aí? Pois é, cara, não. Isso é um dos meus grandes pecados atuais, né? Eu não tenho armador em casa, o que é uma heresia para um cearense como eu. Mas eu tinha pensado em trazer redes para cá, para colocar e de espalhar pela casa, mas aí veio a pandemia e minhas idas ao Ceará foram bruscamente interrompidas, mas o meu projeto, já estou devidamente vacinado, né, 2 doses tomadas, minha mulher também, minha filha adolescente tomou a primeira dose, a de 12 anos toma na semana que vem a vacina. Depois que estivermos todos devidamente vacinados e a situação no Brasil clarear um pouco, eu vou buscar as redes, uma para cada um. Lira, voltando aqui um pouco, você tem noção de que nos textos que você reuniu, na época, depois de ser ombudsman, a herança de Sísifo, você tem noção que ali também é uma espécie de biografia sua? Olha, pensando bem, a partir dessa tua pergunta, de certa forma, sim. Porque foi uma experiência profissional, Jorge, muito marcante, eu diria, muito revolucionária do ponto de vista pessoal, né? Porque nós, jornalistas, somos muito autorreferenciados, né? Somos muito umbigados, inclusive dizem que é impossível andar 2 jornalistas dentro de um mesmo carro porque os egos são tão grandes que... Então, assim, e nós acabamos, por vezes, não dando importância e não dando relevância ao objeto do nosso trabalho, que é o leitor. Né? Então, nós escrevemos, inclusive me lembro muito bem disso, uma vez eu estava na redação do jornal O Povo, quando o telefone toca, e um colega atende, e aí, depois de desligar, eu disse, o que foi que houve aí? Estava uma conversa meio ríspida, ele disse, foi só um leitor aí, desses leitores que ligam para reclamar dos erros da gente. Aí eu disse, porra! E a gente escreve para ele, porra, a gente escreve para esse leitor, que tem todo o direito de reclamar. Então, de certa forma, ali houve quase um rito de passagem, eu diria, né? Quase um processo de descoberta dessa entidade abstrata chamada leitor, né? E da materialização desse leitor que trocava ideias diariamente comigo pelo telefone, ou pelo e-mail, ou pelo velho e bom fax da época. Né? Então, assim, foi, de certa forma, um biografema, para usar o termo de Roland Barthes, né? Um biografema de minha passagem do jornalista que ligava o piloto automático e trabalhava na redação do jornal, sem fazer, porque não tem tempo, para até um exercício de autorreflexão sobre o próprio ofício. Né? Então, nesse momento, surge essa figura, né, que está ali, paga pelo jornal para ser o advogado do diabo. Né? Então, isso faz com que a gente reflita sobre as próprias limitações, sobre as próprias possibilidades e sobre os próprios vícios do ofício de escrever, né, e de escrever em jornal, de escrever para o grande público, principalmente. Isso. Elira, você está em Portugal agora, numa escalada mais
teórica, mais acadêmica, né? Mas eu creio que você não está só sendo acadêmico. Não, não. Né? O que é que a gente pode esperar dessa temporada portuguesa? Qual é o próximo, né? Você Existe quer perguntar assim, né? há alguma inquietação, né? E com certeza você vai dizer que não poderá ser revelada ainda. Não, Jorge, olha, Como é que é? Nessa minha reaproximação com o mundo acadêmico, ela não é da agora, ela decorre de algum tempo, e uma das pessoas mais responsáveis por isso foi o meu querido e saudoso professor Gilmar de Carvalho, que me incentivou a voltar para a universidade, a considerar a proposta de uma carreira acadêmica, me apresentou a outra pessoa queridíssima, luminosa, inteligentíssima e também saudosa, a minha orientadora, a professora Jerusa Pires Ferreira, uma mulher brilhante e tal. Então, ali eu descobri que é possível, viu, Jorge, ter toda esta reflexão teórica, metodológica, sem perder o que é a essência do meu trabalho, que é a narrativa. Né? Eu sou um apaixonado pela narrativa e cada vez mais estudo a narrativa, né? Sobre várias perspectivas, inclusive com o instrumental da semiótica, com o instrumental da história, né? Entender, inclusive, a escrita da narrativa como uma possibilidade legítima da escrita da história, né? Apesar de todos os preconceitos que por muito tempo vigoraram sobre a narrativa, sobre o gênero biográfico especificamente. Mas, assim, eu tenho feito o Arrancados da Terra, talvez seja a minha obra de maturidade, em que essas reflexões teóricas estão presentes no texto, subjacentes a ele, né? Ou seja, eu não escrevo por uma banca, então eu não tenho que ficar lá explicitando quais são as minhas hipóteses, qual é a minha metodologia, Então, eu escrevo para um público mais vasto do que uma banca de 5 avaliadores. Né? Então, mas há uma discussão teórica que está subjacente ao texto. Né? E eu decidi fazer uma coisa que a Companhia das Letras vai publicar, estou trabalhando nisso agora, nesse momento, que é um livro entrando um pouco nessa seara da escrita criativa, mas não da escrita criativa de ficção, mas como refletir e como, ao mesmo tempo, construir um relato biográfico. Então, eu estou fazendo um livro chamado Arte da Biografia, estou dizendo isso de primeira mão para você, tá? Estou escrevendo um livro chamado Arte da Biografia. Para o mundo. Hein? Está falando para o mundo pela primeira vez. Para o mundo. Mas a Arte da Biografia tem um subtítulo possível de escrita e investigação e escrita criativas, portanto, tanto a investigação quanto a escrita tem que ser criativa, investigação e escrita criativas em grandes narrativas de não ficção. Então, eu vou fazer toda uma discussão sobre o gênero, até uma espécie de biografia da biografia, ou seja, quem foi que inventou esse gênero, de onde ele surgiu, né, quais são as reflexões éticas que envolvem o ofício de biografar, um livro que vai ser uma espécie de oficina para quem seja jornalista, seja historiador, seja alguém ligado a letras, alguém que se interesse por escrita de não ficção, principalmente no gênero biográfico. E conversei aqui no Porto com algumas pessoas da universidade sobre isso, eles ficaram empolgadíssimos e me pediram para dar um curso, né, presencial. Nós estamos aqui saindo do confinamento, depois de debelado a fase pior da pandemia, depois que a sociedade inteira se conscientizou que precisava ter o isolamento, fazer lockdown, se vacinar, usar máscara e todos os cuidados necessários. O Portugal está agora reabrindo, né? E a universidade me convidou para fazer um curso de 40 horas sobre essa arte da biografia, que vai começar agora em setembro. E a primeira turma, vou montar uma turma. Então, assim, e ao mesmo tempo desenvolvo outros trabalhos, sim, de biografias, e como você bem disse, eu não posso dizer quais são.
Mas eu tenho uma fila de projetos, né? Quero ter tempo suficiente para poder escrevê-los. Que bom. Então, eu acho que eu posso fazer essa pergunta, já que você tem essa fila de projetos que pouco a pouco vão sendo forjados e trabalhados ao lado desse trabalho também acadêmico. É uma pergunta que é bastante subjetiva, mas é uma pergunta, né, que tanto instiga possivelmente uma resposta daquele cara que eu conheci ainda há muito tempo, né? É como se voltasse lá atrás e perguntasse, já com toda essa trajetória que você tem, onde é que o Lira Neto deseja chegar? Não tenho a mínima ideia, não tenho a mínima ideia. Como você sabe, eu comecei ali no final dos anos 70, comecinho dos anos 80, seguindo uma trajetória de poeta alternativo, poeta marginal, né, fazendo folhetos de poesia xerocados e mimeografados e vendido nos bares. E jamais pensei, Jorge, sendo também premiado em concursos de poesia. Pois né? Exatamente. E recebeu o prêmio com revista Capricho debaixo do braço. Foi uma grande brincadeira, porque é o seguinte, vamos relembrar isso rapidinho, que é tão bom essa história. A UES, a Universidade Estadual do Ceará, promoveu um concurso de poesia, poemas universitários e tal. E aí eu fiz um poema que eu achava que se enquadrava dentro do cânone mais ou menos aceitável, tomando algumas liberdades lexicais, tomando algumas liberdades sintáticas, mas obedecendo ali direitinho um certo cânone para não chocar muito, né? Eu sabia que eu era um júri mais conservador, professores, acadêmicos. Fiz lá um poema, Sementes de Tamarindo, né? O nome do poema. Eu sei que tem um doce, né? Um doce sabor das línguas. Exatamente. Assim, tá bom, menina, sonho, confesso que menti, o mar não cabe nas pontas dos dedos, nem faço brincos de estrelas douradas, os peixes e pássaros têm cores que desbotam, e não tem nenhuma prisioneira princesa nas sementes de tamarindo, mas não se chateia que pelo menos um segredo meu é sincero, ainda existe açúcar nas línguas. Então, ainda lembro, poxa, bom, eu me surpreendi agora, como que eu dei lembrar disso. Mas o fato é que na entrega do prêmio, eu disse, se eu ganhar esse prêmio, eu vou esculhambar tudo, eu vou bagunçar o coreto. E foi o que eu fiz, né? O apresentador do prêmio, cheio de formalidade, salamalex, a lua cheia, não sei o quê, eu disse, meu Deus, sabe, quando me premiaram, me chamaram ao palco, e eu lá, como um jovem rebelde de 20 e poucos anos, né, disse, não precisamos despirocar a poesia, precisamos mudar a literatura, tal, que foi, logicamente, uma provocação juvenil, né, mas que faz parte da minha história, eu me orgulho disso, me orgulho dessa minha história. Agora, onde eu quero chegar, não sei, o que eu acho exatamente que desmente o senso comum de que nós temos destinos pré-determinados. Não, a minha própria existência, tão errática como ela foi, demonstra que não há pré-determinação e que nada é inevitável e que o destino a gente vai construindo no dia a dia, a partir das nossas escolhas, a partir dos nossos erros, a partir dos nossos acertos. Onde é que eu quero chegar, Joel? Eu quero continuar a escrever. É o que eu gosto de fazer, é o que não só me sustenta do ponto de vista financeiro, econômico, é que paga meu aluguel, é que paga minhas contas e meus boletos, mas, ao mesmo tempo, é algo que me dá imenso prazer, né? que dá assim, uma satisfação pessoal muito grande. Adoro investigar, adoro pesquisar, né? E cada vez mais percebo que esse prazer vem de uma certa transdisciplinaridade que junta, talvez, né, uma sedução por um faro meio que detetivesco e, ao mesmo tempo, com um olhar de antropólogo, de um etnólogo que entra numa determinada cultura que não é a sua, que é movido pela curiosidade, né? E, ao mesmo tempo, com as ferramentas adquiridas do exercício do jornalismo e toda uma reflexão teórica a partir da história, tudo isso junto, essa mescla, essa salada,
né, de disciplinas, é o que me seduz, né? Eu tenho um autor, historiador de grande preferência, de grande estima, que é o Carlos Ginzburg, um historiador italiano, em que ele dizia em um dos seus livros, assim, ele dizia, graças a Deus eu nunca me tornei um especialista em nada, né? E ele diz porque ele sempre foi movido pelo entusiasmo da ignorância. Eu acho isso lindo, né? Ou seja, ao não ter conhecimento de uma coisa, eu tenho o desejo de conhecê-la, né? Então, me entregar ao desconhecido, me entregar à interrogação, me entregar às dúvidas, é isso que eu procuro fazer. Quero continuar fazendo isso, Jorge. Eu acho que é o que eu encontrei na vida que pudesse pagar meu aluguel e, ao mesmo tempo, me dar grande prazer. Perfeito, Lira. Eu fico satisfeito com esse nosso reencontro, com esse rápido reencontro à distância. Espero que, quando você puder chegar aqui para comprar as suas redes, a gente possa se reencontrar, né? E aí eu quero agradecer a você por essa conversa tão tranquila, tão boa, e que você também, aí brincando um pouco com o seu nome, assim, talvez um clichê já muito utilizado, que você também nos faça delirar, né, com as suas biografias, com as suas escritas, com os seus textos, que são valiosíssimos. Pode ter certeza, você está diante aqui não só de um amigo, mas de um fã, de uma pessoa que conhece a sua obra e que fica muito feliz e satisfeito pelo resultado, por onde você chegou, pela conquista, pelo trabalho que você faz de ir às fontes primárias e conseguir trazer dessas fontes primárias, fazer com que a gente possa entrar nesse mundo maravilhoso das suas personagens e desses momentos históricos, desses marcos históricos, de uma forma tão tranquila, tão simples, tão fecunda, assim como deve ser o trabalho de um grande escritor. Então, agradeço e as palavras são suas para a gente finalizar essa nossa conversa. Que maravilha, Jorge. Olha, foi um prazer enorme. Quando eu soube que era você que ia conversar comigo, eu disse, poxa vida, não posso recusar um convite desse, de reencontrar, mesmo que, ainda que virtualmente, né? Mas é isso, eu agradeço muito, saiba que é recíproco, saiba que a minha admiração e o meu afeto por você, né, ambos são enormes e temos muitas histórias juntas que demoraríamos horas aqui falando sobre elas, rememorando-as. O que eu posso dizer para você é que esse fato de hoje estar temporariamente arrancado da minha terra, né, arrancado do meu país, me fez compreender também profundamente o drama dos personagens que estão neste livro. Eu acho que eu terminaria dizendo que eu nunca imaginei que, ao recuar tanto no tempo, ao recuar tanto cronologicamente na história, é o meu livro em que eu retrocedo mais do ponto de vista dos calendários, né, eu nunca imaginei que, ainda assim, eu acabasse por escrever o meu livro mais atual, mais contemporâneo, mais dolorosamente atual, né? Então, acho que nesse momento de tantas intolerâncias, de tantos discursos de ódio, de tantas incompreensões, conversas como essa, ainda que à distância, iniciativas como essa, né, nos incitam e nos provocam a recuperar a capacidade do diálogo, a capacidade da escuta, a capacidade de trocar afetos, né? Então, obrigado, muito obrigado por essa oportunidade, né, de estabelecer pontes transoceânicas entre o Porto e o Limoeiro. E a LN Lira Neto, a LN Limoeiro do Norte. E aqui fica o convite para que todos possam fazer a leitura de Arrancados da Terra. Obrigado, Lira. Obrigado, Jorge. Até o nosso próximo reencontro, quiçá presencialmente. Obrigado. Muito obrigado, Jorge. Obrigado a todos. Chegamos ao término da 7ª Jornada das Letras e da 7ª Feira do município de Limoeiro do Norte, Ceará, com muito sucesso, pois conseguimos levar ao público em geral, e principalmente aos jovens,
A importância do livro na ampliação dos conhecimentos aos que estiveram conectados através das redes sociais. Foi uma honra muito grande para a Academia Limoeirense de Letras participar da abertura do evento, rico em poesias, músicas, oficinas, rodas de conversa, lançamento de livros, lives, exibições de vídeos, e nesse momento participar do seu encerramento. Queremos parabenizar os promotores do evento, em especial ao Instituto Brasil de Dentro, na pessoa de Eugênio Leandro, que muito se empenhou para a realização da Jornada das Letras e da Feira do Livro de Limoeiro do Norte, Ceará. O nosso muito obrigado ao confrade Gilmar Chaves, que fez a ponte entre a Academia Limoeirense de Letras e o Instituto Brasil de Dentro. O evento 7ª Jornada das Letras e 7ª Feira do Livro reúne diferentes elementos artísticos e culturais através da música, literatura, poesia e arte. A sua importância deve-se à valorização da cultura, o resgate da memória, trazendo a identidade do povo jaguaribano. A FAFIDAM, Faculdade de Filosofia Dom Aureliano Matos, campus da Universidade Estadual do Ceará, parabeniza o Instituto Brasil de Dentro pela organização e promoção de um evento tão importante para a sociedade e região jaguaribana. Parabenizo os músicos, poetas, violeiros, cordelistas, escritores, professores, por apresentar a nossa região via essa diversidade de expressões e manifestações culturais. Sou Vera Costa, diretora do Instituto Brasil de Dentro. É com muita satisfação que nós do Instituto Brasil de Dentro realizamos a 7ª Jornada das Letras e 7ª Feira do Livro de Limoeiro do Norte. Consciente que nada fazemos sozinhos, gostaria de agradecer a todos os poetas, escritores, artistas que contribuem para essa grande festa literária. Gostaria também de agradecer os parceiros da Academia Limoeirense de Letras, FAFIDAM, Auripeças, Prefeitura de Limoeiro do Norte, Secretaria de Cultura do Estado do Ceará e Enel Distribuidora, que desde o início, a primeira edição em 2010, acreditou e apoiou nesse projeto. O Instituto Brasil de Dentro é uma instituição sociocultural que tem como principal objetivo divulgar e expandir a cultura do Vale do Jaguaribe, centrando cada vez mais as ações na identidade cultural do nosso povo, fazendo com que as pessoas tenham mais acesso a uma cultura de qualidade à boa arte. A Jornada das Letras e Feira do Livro de Limoeiro do Norte já faz parte do calendário cultural do estado do Ceará, já é uma festa literária tradicional. E mais uma vez propiciou encontros memoráveis entre artistas e leitores, propiciando esse grande encontro literário, formando assim novos leitores e novos caminhos a cada ano. Gostaria de agradecer a todos que de alguma forma contribuíram para a realização desse evento. E em breve nos encontraremos na 8ª Jornada das Letras e 8ª Feira do Livro de Limoeiro do Norte. Obrigada e boa noite.